Muito bem, vamos lá então. Hoje a gente está no nosso quarto episódio da nossa série Deixa eu Viver a Boa Nova. E a gente vai encerrar o capítulo 2 hoje de Gálatas, né, que é a nossa série. Então gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, capítulo 2 de Gálatas. A gente vai ler dos versículos 11 ao 21. Então, Gálatas, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 11 ao 21. Amém? O texto fala o seguinte: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: Se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Então, a palavra de oração. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu oro e peço que o Teu Espírito Santo nos conduza no entendimento, nos trazendo uma real compreensão daquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Peço que essa mensagem afete, Pai, verdadeiramente, poderosamente, a nossa vida, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Como vocês viram lá no Instagram, o tema do sermão hoje é a vida orientada pela fé, certo? O meu intuito aqui com esse tema, com essa reflexão, é que no final dela, diante da palavra de Deus, a gente possa ser tocado pelo poder do Evangelho, para que a gente compreenda de fato o que é viver por fé, que é algo que a gente escuta muito, né? Fulano vive por fé. Geralmente a gente fala isso quando o cara é missionário, né? Fulano vive por fé, vive por fé. Então, essa palavra aqui, ela tem como direção nos apresentar o que de fato é viver por fé, certo? Separei o texto aqui em duas partes e a gente vai começar aqui observando primeiro dos versículos 11 ao 14 e aí na segunda parte a gente vai do 15 ao 21, né? Nessa primeira parte, a gente viu que
tem uma situação aqui acontecendo, uma situação diferente entre dois dos apóstolos, né, de Jesus. O texto diz no versículo 11 o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo que Cefas, que é Pedro, né? A gente sabe que é Pedro, porque a palavra Cefas significa pedra ou rocha, né? O apóstolo Paulo diz que o texto passado o identifica como apóstolo da circuncisão. A gente viu no mesmo capítulo, no texto passado, naquela separação de Paulo como apóstolo dos gentios e Pedro ali como apóstolo da circuncisão, né, dos judeus. E o Paulo está dizendo que ele veio a Antioquia, Pedro, Cefas, veio a Antioquia, que era uma cidade gentia, né? Ou seja, a cidade no qual ele não exercia ali o seu ministério. E nessa vinda de Pedro para Antioquia, Paulo, mediante a um comportamento ali específico de Pedro, o texto diz que ele resistiu-lhe à face, né? Isso significa dizer que Paulo ficou profundamente irritado com Pedro ao ponto de repreendê-lo. Então ele resistiu-lhe à face porque ele ficou irritado com a postura, né, ali que Pedro estava tendo, e não só ficou irritado, mas repreendeu, né? Esse texto é muito interessante porque a gente está falando de dois homens de Deus, onde um está repreendendo o outro, corrigindo o outro por uma falha, e a gente percebe que o que está por trás dessa repreensão, né? Qual que é a motivação que faz com que Paulo esteja repreendendo Pedro ali, né? E o motivo pelo qual Paulo está profundamente irritado aqui com Pedro é muito simples. Por que Paulo está profundamente irritado com Pedro? O apóstolo Pedro, um judeu que estava à mesa com os gentios, de repente ele se colocou indiferente com esses irmãos gentios. Pedro estava tendo contato, estava à mesa com os gentios e de repentemente ele age com indiferença e se afasta desses irmãos ali gentios, né? Mas aí antes de mais nada aqui, gente, para o cristão do primeiro século, muito mais surpreendente do que Pedro parar de comer com os gentios é o fato de Pedro sentar com os gentios. Não é que, quando a gente fala que Pedro parou de comer com os gentios, isso não é algo muito espantoso. O mais espantoso é Pedro estava comendo com os gentios. Como assim? Né? Só que aí para a gente entender isso, a gente vai precisar voltar lá atrás na história para a gente entender o porquê dessa realidade aqui, certo? Lá no Antigo Testamento foram instituídos algumas leis, né? E uma dessas leis é a lei que a gente já tem falado aqui na série, que é a lei cerimonial. Essa lei era uma das leis mais importantes ali do povo judeu no Antigo Testamento, porque essa lei ela era uma série de regulamentos, né, que precisavam ser observados com muita precisão lá pelo povo no Antigo Testamento, como meio de se apresentarem cerimonialmente limpos, né, limpos e também aceitáveis diante de Deus. Então existe uma lei para que o povo só podia se apresentar diante de Deus de maneira pura, de maneira limpa. Por isso que essa lei era chamada de lei cerimonial. Então isso era algo que não podia ser feito de outra forma. Era necessário que, para se achegar diante da presença de Deus, tinha que estar totalmente purificado, certo? Naquela época ali, isso era impossível de ser
quebrado. Era impossível que alguém pudesse comer determinados alimentos, né, de animais, de certos animais impuros, se tivesse tocado em coisas mortas, se tivesse algum tipo de enfermidade, né, que transmitível e tal, transmissível. E também se tivesse tocado em alguém com alguma doença. Todas essas pessoas aqui que comeu um alimento impuro, que teve uma enfermidade, que tocou ali em alguém com alguma doença, estava impuro e precisava ali ser limpo para poder prestar um culto a Deus, certo? Coisa que só se hoje seria muito difícil, né? Então, tipo assim, a gente não vem no culto quando está gripado, mas não é porque Deus não aceita o nosso culto, porque a gente está gripado. É porque a gente tem zelo pelos demais e uma série de outras coisas, né? Mas naquela época não. Naquela época era algo bem estabelecido. Então é muito difícil, no tempo que a gente vive hoje, a gente olhar para a lei cerimonial sem algum tipo de preconceito já estabelecido. E a gente fala, mano, que loucura, né? Essa lei cerimonial era um método de ensino pelo qual Deus estava escancarando ali a realidade de que pecadores não podiam entrar na sua presença impuros. Era isso que Deus estava fazendo ali. E aí é muito interessante a gente ficar pensando sobre isso. Porque aí é que a gente fala, tá, então tá difícil, né? Então seria muito, de fato, muito impossível a gente se achegar a Deus de maneira pura, né? Porque nós somos, de fato, impuros. Isso aqui é muito interessante, como a gente vê os paralelos que o Novo Testamento faz com o Antigo, porque tem como objetivo revelar o que é cumprido na pessoa de Cristo e o que ele possibilita para pessoas pecadoras a partir da sua obra. Então, tem muitos detalhes entre o Antigo Testamento e o Novo que se cumprem na pessoa de Cristo e que antes você talvez olharia com um olhar preconceituoso, mas agora você olha com um olhar constrangedor. De tamanha a graça de Deus sendo revelado ali, certo? E no Novo Testamento, lá no relato do livro de Atos, Deus querendo enfatizar essa substituição, né, da lei cerimonial para agora Cristo que escancara toda essa realidade, o que Deus faz? Dá uma visão para Pedro, o Cefas. Esse Pedro aqui que está sentado na mesa com os gentios e que de repente mudou de ideia. De repente, vazou, certo? Na visão que Deus deu para Pedro, Pedro viu um lençol cheio de animais. Isso lá em Atos, está lá em Atos. Né? Animais daqueles que o Antigo Testamento proibiu de comer. E aí ele ouviu uma voz dizendo o seguinte: Pedro, mata e come. Olha que doideira. Os animais que no Antigo Testamento não podia comer, porque eram animais impuros, e que você não poderia entrar na presença de Deus de maneira impura. Agora o próprio Deus está dando uma visão para Pedro, onde ele está vendo um lençol, imagine um lençol cheio desses animais. E aí quando ele olha para esse lençol cheio desses animais, Deus pega e fala para ele: Pedro, mata e come. E aí ele segue falando: não chames de profano ao que Deus purificou. Então ele quer que, na visão, ele está dizendo para Pedro matar os animais, comer, mas não só isso, não só matar e comer. Ele está dizendo que não é para chamar de profano aquilo que o próprio Deus purificou. Um lençol cheio de animais impuros, Pedro mata e come, e não chame isso de profano, porque Deus purificou. Está lá no relato do capítulo 11 de Atos, certo? Então, depois disso aqui, o texto diz que Pedro se encontrou, isso lá em Atos, com um gentil,
E esse gentio se entregou a sua vida para Cristo, né? E aí ele constatou a seguinte coisa. O que ele fala lá? Deus não trata as pessoas com base em preferências. Pedro fala quando ele teve esse contato lá com esse gentio convertido, né? Logo após ele ter tido essa visão de um lençol cheio de animais e que já deve ter mudado ali toda a perspectiva dele, que tem uma mente judaica, totalmente ligada às leis cerimoniais. Agora ele está em contato com um gentio convertido e aí ele por si só fala a seguinte coisa: Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que lhe é justo, esse lhe é aceitável. Então, a partir desse momento, Pedro passa, tendo uma nova compreensão, ele passa a não ter mais um preconceito de sentar à mesa com os gentios. Então ele fala, cara, Deus ele não trata as pessoas com base em preferências. Então por que eu estou fazendo isso? Cara, se eu entendi o Evangelho, se eu entendi a obra de Cristo, por que eu estou vivendo mediante a lei ainda? Né? E aí agora, a partir desse entendimento, ele passa a sentar na mesa com os gentios. E aí ele é convencido de que os gentios tiveram seus corações purificados pela fé. Que isso seria algo impossível, dentro da antiga compreensão de Pedro. Então, o que fez com que Pedro comesse com gentios foi perceber, por meio do Evangelho, que ninguém é impuro estando em Cristo. Ninguém pode estar impuro estando em Cristo. Se está em Cristo, é nova criatura. Se está em Cristo, não é mais impuro. É puro. A gente vai entender isso mais para frente. Mas por que, assim, que quem está em Cristo não é mais impuro? Por causa do sangue de Cristo. Por uma coisa tão óbvia, dentro do nosso contexto. O sangue de Cristo lavou as impurezas de seres pecadores. Por isso que quem está em Cristo não é mais impuro, certo? Então essa aqui é uma realidade que a gente só pode acessar por fé. Por fé. A gente já ouviu sempre isso. O sangue de Cristo te lavou. Oh, aleluia. Mas a gente tende a sempre duvidar disso. Não é que a gente duvide falando assim, eu duvido. Mas a nossa conduta, de vez em quando, vai mostrando que a gente duvida, de fato, de que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então isso é algo que a gente acessa por fé. Por isso que a vida cristã ela é orientada e é sustentada pela fé. Fé no Evangelho. Essa é a grande base da estrutura da nossa vida cristã. Se a gente chama de vida cristã, é porque é uma vida que é orientada pelo Evangelho. Isso nos habilita a fé. Né? A fé é algo que a gente dificilmente vai conseguir definir, né? Tirando o que o escritor de Hebreus coloca ali, mas sendo mais enfático, dificilmente a gente vai conseguir definir, porque é algo que está para além do nosso campo imaginativo. Né? Então a gente só pode acessar isso por fé no Evangelho. Então depois disso, como Paulo iniciou falando, algo se tornou repreensível. Essa foi a palavra que Paulo usou aqui no texto. Algo se tornou repreensível na conduta de Pedro. Né? Quando aqueles que eram da circuncisão, como o texto diz, chegaram, né? Ou seja, a turma de Pedro, a turma dos judeus, a turma dos apóstolos da circuncisão, quando eles chegaram, Pedro, que comia e sentava com os gentios, deixou de fazer isso, é o que o texto fala para a gente. E é interessante que Paulo ele se utiliza de um termo muito pesado para se referir a essa conduta aqui de Pedro. Qual que é o termo que Paulo usa aqui para se referir a essa conduta de Pedro?
hipócrita. Primeiro ele está dizendo que a postura dele é repreensível e agora ele está dizendo que ele é um hipócrita. Você é um hipócrita. Esse é o termo que ele está usando aqui para se referir a Pedro e também aos demais judeus que até então comiam com os gentios, mas que agora, com a chegada dos líderes, né, os líderes judaicos, eles deixaram de fazer isso, né? No versículo 14, ele diz que esses não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, primeiro, Pedro é repreensível a sua conduta, hipócrita e não procede corretamente segundo a verdade do Evangelho. A gente fica pensando assim, caramba, o que foi que Pedro fez para Paulo estar completamente irritado com ele ao ponto de falar essas palavras aí tão duras, né? O que é sério que só porque ele deixou de comer com a galera, ele foi chamado de hipócrita? Foi chamado de alguém que não procede corretamente segundo a verdade do Evangelho, alguém que é repreensível. Então, analisando aqui essa conduta de Pedro, a gente vai perceber o que foi que aconteceu para ele agir dessa forma. Pedro ele foi tomado por dois sentimentos aqui. Medo, primeiro, e orgulho racial. Dois sentimentos aqui tomaram Pedro. Medo e orgulho racial. Por isso que fez com que ele tomasse essa postura, né? Imagina aí, desde cedo foi ensinado ali, de maneira autoritativa, ali para os judeus, que os gentios eram uma raça impura. O cara cresceu com aquilo na cabeça. Quer a distância de gentios, sai fora. Os caras são impuros. A nossa raça aqui é original. Nossa raça é superior, como diz Rodrigo Dead Fish. Né? Então os gentios aí são raça impura. A gente não se mistura com isso. Gente, isso aqui é muito coerente. Nós cristãos reconhecermos superioridade sobre qualquer tipo de pessoa. Se tem uma coisa que nós cristãos não podemos e que socialmente nós somos vistos assim, os cristãos são os bichão. Eles se acham melhores e superiores do que todos os demais. Se tem uma coisa que a gente não pode jamais é se colocar nessa postura de superioridade diante de qualquer pessoa. Sabe por quê, gente? O cristianismo já nasceu na desconfiança. O cristianismo primitivo, ele era perseguido porque ninguém dava credibilidade. O início ali da era apostólica, o cristianismo era perseguido porque ninguém compreendia. Era como se fosse uma bagunça desorganizada que ninguém dava crédito. Ali, o cristianismo era conhecido como uma seita judaica. O império olhava e falava assim, não, pode deixar, esses daí não vão, né? Não tem nem força. É uma seita aí, é uma variação aí do judaísmo. É alguma coisa desse tipo aí, algo sem expressão. Isso aí não vai se espalhar pelo mundo, não vai ganhar forma, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Nós nascemos disso aí. O cristianismo na história, né? Nasceu nisso aí, na desconfiança, na descredibilidade. Por que nós queremos, de alguma forma, se colocar em uma postura de superioridade sobre qualquer tipo de pessoa? Não faz sentido diante da nossa própria história, né? Então, da mesma forma, era no período bíblico. Judeus, eles foram instruídos a um nível de superioridade diante das demais etnias. E aí desprezavam as demais etnias. Então, aqui no nosso caso, eles desprezavam os gentios. Então, Pedro está agora aqui diante de duas realidades. A postura que o evangelho cobra dele, certo?
e a resposta cultural que ele deseja dar. Duas realidades estão diante agora de Pedro, que ele precisa agora entender isso. A postura que o Evangelho cobra, porque o Evangelho nos cobra uma postura. E a resposta cultural que ele deseja dar. Então, assim, eu devo prestar contas a quem aqui, né? Eu devo corresponder ao quê? A ter uma postura que o Evangelho me cobra ou dar respostas à cultura que eu estou inserido, que faz parte da minha vida e que, querendo ou não, essa cultura requer de mim uma postura, uma posição ali fiel à minha tradição. Né? Então, Pedro está diante desses dois dilemas aí. Né? E aí, com essa atitude dele, fica claro que ele estava permitindo uma coisa que é triste. Ele estava permitindo que diferenças culturais ganhassem maior importância do que a unidade do Evangelho. Isso aqui, gente, é muito importante. Pedro está colocando em jogo, ele está permitindo que as diferenças culturais, por ele ser judeu e o povo ser gentil, essas diferenças que já existem aí há muito tempo, ele está permitindo que isso ganhe mais importância dentro daquela realidade ali do que ele lutar pela unidade do Evangelho. Ele não está nem ao menos olhando assim, cara, o Evangelho está chegando aos gentios, ultrapassou as barreiras do nosso povo, e isso porque já foi falado, né? O cara que andou com Jesus, viu o que Jesus fez, sabia que isso ia acontecer, agora ele nem se alegra e ele está colocando em comparativo essas diferenças, ele está colocando não só em comparativo, está colocando superior ao que ele deveria buscar, que é a unidade do Evangelho. Pedro deveria chegar e falar assim, gente, vocês são gentios, nós somos judeus, está tudo certo. Nós somos irmãos em Cristo. O Evangelho alcançou a mim e alcançou a vocês. E vão para frente. Só que ele está preferindo, ele está se agarrando às diferenças. Ele está olhando para aquilo que divide, ele está se apegando a isso aqui. Então, Paulo, ele não está questionando que Pedro está agindo com grosseria. Ele não falou, Pedro, você foi um mal educado. A gente não vê Paulo falando isso. Não é isso que ele está questionando aqui, algo do tipo. Paulo só está questionando uma coisa aqui, gente. Que é algo muito importante, o que Paulo está questionando aqui. Pedro não está agindo corretamente conforme a verdade do Evangelho. A atitude de Pedro não é atitude de má educação, não é atitude de grosseria, não é isso que está em jogo. O que está em jogo, o que Paulo está questionando aqui é isso. Pedro, você não está agindo corretamente conforme a verdade do Evangelho. Pedro não está demonstrando com isso que vive uma vida orientada pela fé no Evangelho, em conformidade com a mensagem do Evangelho. E mais, ele se deixa ser guiado por uma atitude pecaminosa, que talvez ele nem perceba. Talvez ele só está pensando que ele está agindo como alguém que cresceu sendo instruído por isso. Só que ele não sabe, mal sabe ele, que essa atitude dele é extremamente pecaminosa. Então, além do medo dos líderes da circuncisão, né, dois sentimentos, né, tomaram Pedro aí, nessa atitude. Medo e o preconceito racial, né? Então, além do medo que ele teve dos líderes da circuncisão que chegaram, né, dele ser questionado por que ele estava sentando com gentios, Pedro também comete um pecado chamado de nacionalismo. Pedro, além de estar com medo ali dos líderes, ele está sendo altamente preconceituoso na questão racial. Ele tá tomado por um legalismo. Né? Nacionalismo é uma forma de legalismo. Uma das características do legalismo
é insistir que cristãos não podem agradar a Deus de verdade se não se tornarem judeus. Certo? Esse legalismo aí busca associar a vida orientada pelo Evangelho com estruturas de opressão, de medo, de culpabilidade. Então, assim, você tem o Evangelho, mas eu não posso te deixar só com a leveza aqui do Evangelho. Eu preciso colocar um casco da tartaruga ninja nas suas costas aí para pesar aí e você não conseguir caminhar, né? Não que isso exista hoje. Eu nunca vi, né? Esse tipo de postura aí eu nunca vi, né? Mas esse tipo de posicionamento associa o evangelho da cruz de Cristo com um apego étnico, um apego de comportamento exclusivista, né? De comportamento sectário, certo? Esse aí é a postura de Pedro, é o nacionalismo, é o legalismo, certo? Tipo de legalismo. Peraí, então, a base disso aqui está no fracasso de se compreender a doutrina da justificação pela fé. Então, quando não se compreende a doutrina, uma das doutrinas mais centrais da fé cristã, que é a doutrina da justificação pela fé, se dá isso, legalismo. Se dá apego apego cultural, étnico, né? E ainda se coloca isso em superioridade à mensagem do Evangelho, certo? Então, há um fracasso de compreender a doutrina da justificação pela fé. Isso não tem outro caminho. É legalismo. Não tem para onde correr. Certo? É legalismo. Então, todo comportamento que faz divisão de classes, de raças, de etnias, está invadindo um campo que se desconhece. Um campo que é desconhecido. Um campo que não tem acesso. Que a vida no Evangelho não existe para justificativas. A vida no Evangelho é exclusivamente pela fé. Certo? Amém? Certo? Então, gente, basicamente é isso que está por trás aqui do comportamento de Pedro. Né? Esse legalismo, esse nacionalismo, essa divisão de classe, de raça, de etnia, né? Isso aqui é muito perigoso porque primeiro é isso, acessa um campo que não se conhece, né? E a vida no Evangelho, ela não é para justificativas, ela é exclusivamente pela fé. Então, gente, viver pela fé no Evangelho, a gente pode ter certeza disso, é o ato mais revolucionário que um ser humano que vivia em trevas pode fazer. Não tem nada mais revolucionário para um crente do que viver pela fé no Evangelho. Por quê? Porque antes ele vivia nas trevas, agora ele se encontrou com a luz. Então, dificilmente alguém consegue viver a vida no Evangelho se enquadrando em classes de proteção exclusivistas. Que é aqui o caso que Pedro está exalando. Dificilmente alguém conseguirá viver a vida no Evangelho se enquadrando em classes de proteção exclusivistas. Certo? É isso que Paulo está questionando aqui e repreendendo Pedro. Uma conduta classista, né? uma conduta sectária. É isso que ele está tendo aqui. Está em desacordo totalmente com a conduta que procede do Evangelho. Certo? E aí Paulo ele termina essa primeira parte questionando Pedro com as seguintes palavras. Olha o que ele fala. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Está evidenciando aqui um tipo de comportamento que fez com que Paulo usasse o termo hipócrita. Né? Por que você está sendo um hipócrita? Por que você está vivendo, você está tendo uma conduta totalmente desajustada com a fé que procede do Evangelho? Por quê?
Esse é o questionamento final aqui de Paulo a Pedro, né? Final entre aspas, porque todo esse texto aqui Paulo está se referindo a Pedro, né? Então, observando aqui esse comportamento de Pedro e até aplicando isso para a nossa vida, tem algo que é muito importante a gente pensar, que é o quê? A unidade da igreja, ela ultrapassa os limites dos iguais. Isso precisa entrar na nossa cabeça. A unidade da igreja, ela ultrapassa os limites dos iguais. O que isso significa? A unidade, a busca pela unidade é superior a qualquer diferença que nós podemos ter. Caso contrário, nós estamos vivendo para produzir coisas temporais, coisas fúteis, coisas que são características de um aspecto religioso pragmático e não religioso redentivo. Se a gente vive uma vida e a gente fala assim, a igreja, o corpo de Cristo. Se a gente fala que é corpo de Cristo, então a gente precisa ultrapassar esses limites dos iguais. A gente precisa deixar de achar que só o que é bom é o que é igual a gente. Ou só está certo quem pensa igual a gente. A gente só senta à mesa com quem pensa igual a gente. Em todos os aspectos da vida. Não é só em questões teológicas, não, em tudo na vida. A gente precisa vencer isso daqui. Talvez, gente, nós, assim como Pedro, até sentamos com pessoas que não comungam das nossas ideias. Talvez a gente até senta, mas dificilmente a gente come com elas. Sentar é fácil. Sentar não requer um tipo de responsabilidade. A importância da mesa não é sentar na mesa. É a realidade que é produzida ali na mesa. Por isso que quando Jesus teve o seu momento com os discípulos de mesa, eles não só sentaram. O que foi que Jesus fez? Partiu o pão. Por quê? Porque imagina aí, os discípulos, sem o entendimento do partir do pão, não sabem o que é sentar à mesa. Não sabe. Então talvez a gente tenha essa postura igual de Pedro. Talvez a gente até sente à mesa com pessoas que não comungam, aliás, das nossas ideias. E a gente fala assim, a unidade, o cara aqui, gosta de preto, eu gosto de branco, gosto de azul, gosto de rosa. Aí, a gente é unidade aqui. Talvez a gente até sente, mas dificilmente nós comemos com elas. Dificilmente a gente consegue, talvez a gente até sorri quando chega na igreja, abraça na chegada no culto, no final do culto, mas dificilmente a gente vai estender esse afeto para a relação na vida. Se a gente não estiver vivendo em conformidade, que é o termo que o Paulo está usando aqui, com a fé no Evangelho, dificilmente a gente vai sentar e comer com as pessoas. A gente vai provavelmente sentar, mas comer é outra coisa. Porque comer tem que repartir. Sentar, cada um tem sua cadeira. Mas comer tem que repartir. E dificilmente a gente vai conseguir traduzir isso para a vida. Né? Talvez a gente consiga fazer o que é mais natural. Mas o que é profundo da relação, talvez a gente não consiga. Mas a gente só vai conseguir isso se nós estivermos, assim como Paulo está falando, vivendo na conformidade com a fé no Evangelho. Isso aqui, gente, é doutrina da justificação pela fé. O que eu não posso exigir para mim, eu não posso cobrar do outro. Eu não posso exigir nada de Deus. Por quê? Porque Ele nos deu de forma gratuita, certo? Então Deus não estabeleceu relação de comunhão com Pedro e nem com a gente, com base em etnia e nem com base na nossa cultura. É muito interessante o Evangelho invadindo as nações e o mundo, porque mostra essa realidade.
do Deus que não tem um compromisso étnico, do Deus que não tem um compromisso cultural, mas um Deus que tem um compromisso com a sua criatura, com aqueles homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Paulo questiona Pedro, o que ele está falando em outras palavras? Que é algo que deveria martelar a nossa cabeça todos os dias. O que Paulo está falando para Pedro? Pedro, você esqueceu do Evangelho, Pedro. É isso que você fez. Você esqueceu do Evangelho. A sua conduta mostra que você esqueceu do Evangelho. Depois disso, na segunda parte do texto, dos versículos 15 ao 21, agora Paulo ele chega no ponto alto do seu discurso. Aqui ele vai falar mais diretamente agora sobre a doutrina da justificação, certo? Gente, faz muito sentido aqui dentro desse contexto Paulo abordar a respeito da justificação. Talvez a gente está pensando assim, mas do nada Paulo estava questionando que Pedro sentava com gentios e depois foi preconceituoso e não sentou mais com gentios, não comeu mais com gentios. E por que isso tem a ver com doutrina da justificação? Por que a continuação do texto, aí, a partir do versículo 15 ao 21, tem conexão com essa primeira parte que aparentemente está falando de dois assuntos? E outra coisa, por que Paulo está continuando falando, se referindo a Pedro? Faz muito sentido esse contexto aqui, gente. Faz muito sentido Paulo falar sobre justificação. Por quê? Porque ela em si, a justificação, tem a ver com pureza. Ser justificado é ser aceito para a comunhão com Deus. Isso faz muito sentido aqui, porque na verdade Paulo questionou Pedro porque a sua conduta pecaminosa presumia ali um tipo de impureza nos gentios. Pedro deixou de sentar e comer com os gentios porque ele estava querendo dizer, ele estava querendo voltar à sua forma antiga de pensar e dizer que os gentios eram impuros. Por isso que ele não sentava mais e comia com ele. Então Pedro está deixando de comer com os gentios porque se esqueceu do Evangelho. É o que Paulo está falando. Pedro, você esqueceu do Evangelho. E você não só esqueceu o Evangelho, você está retomando o seu olhar para aquelas velhas instruções que você recebeu a vida toda. Instruções preconceituosas. Instruções que eram contrárias aos outros povos. Para os judeus, quem não era da sua etnia não era purificado. Não era purificado. Então, não poderia adentrar a presença de Deus estando impuro. Então, os gentios não poderiam compor o povo de Deus porque era um povo impuro. Mas, gente, tem um fator aqui que é sensacional. Por causa da justificação, que é o que Paulo tem interesse de falar aqui, todos, judeus e gentios, se encontram limpos, puros em Cristo. Por causa da justificação, não tem mais empecilho para que nós prestemos um culto ao Senhor, porque Cristo, sendo mediador, nos justificou. Olha que maravilha isso aqui. Olha que maravilha o que está acontecendo aqui, que Paulo está comunicando. Perceba que Paulo, ao invés dele usar o termo purificação, para ele questionar a conduta de Pedro, já que Pedro está se opondo aos gentios por uma impureza, por um conceito de impureza, ao invés de Paulo usar o termo de purificação aqui para questionar isso, ele usa o termo justificação. Então, enquanto Pedro está se referindo com a sua conduta a um ideal de impureza em relação aos gentios, Paulo está questionando agora usando o termo da justificação. Então, o oposto de puro é o quê? Contaminado. O oposto de puro é contaminado. Mas purificação, gente,
não traduz a totalidade do que Cristo fez por nós. Por isso que Paulo aqui não está falando de purificação, e sim de justificação. Ele poderia dar uma resposta à conduta de Pedro, né? Pedro não está vendo impureza, Paulo poderia chegar e falar sobre pureza. Só que Paulo faz diferente. Ao invés dele falar de pureza, ele fala de justificação. Por quê? Porque purificação não é a tradução total do que Cristo fez por nós. Cristo não morreu na cruz simplesmente para nos tornar puros. Não foi simplesmente por isso. Paulo está, na verdade, aqui trazendo profundidade para o que Cristo fez por nós por meio da sua obra. O oposto de justificado é o quê? Condenado. Agora as coisas ficam mais claras, de acordo com o que Pedro está agindo e o que Paulo está querendo falar. O oposto de justificado é condenado. E aqui chega o ponto onde Paulo ele questiona todo o conceito de impureza, de contaminação. Paulo vai questionar a impureza, contaminação, usando do pressuposto da justificação. Justificação significa dizer que em Cristo, apesar de na verdade sermos pecadores, não estamos debaixo de condenação. Justificação é isso. Em Cristo, apesar de sermos pecadores, não estamos debaixo de condenação. Deus nos aceita apesar do nosso pecado. Isso é justificação. Packer, que é um teólogo muito conhecido, ele disse uma frase muito interessante sobre a justificação. Falou o seguinte: justificar na Bíblia significa declarar acerca de um homem levado a julgamento que ele não está sujeito a nenhuma penalidade. Agora, choquem. Mas tem direito a todos os privilégios devidos a quem guarda a lei. Você consegue entender o que é a justificação? Justificação é um homem que foi levado a julgamento que não está mais sujeito a nenhuma penalidade, mas não apenas isso, muito mais superior do que isso, tem o mesmo direito e os privilégios devidos àquele que não fez nada para ser condenado. Ou seja, guarda a lei perfeitamente, certo? E vivam a vida entendendo a sua pecaminosidade e entendendo que você precisa da graça. A justificação coloca os dois em um mesmo lugar. Na corrida aí, os dois estão no mesmo lugar. Gente, a justificação, ela enlouquece o legalista. Por quê? Porque mostra que ele correu em vão. Enlouquece. Correu em vão. Estou indo aqui só na maciota e o que Deus faz, Ele faz. Não é pelos méritos, é pelo que Ele deseja fazer. E aí nesse trecho, Paulo ele continua discorrendo aqui, afirmando que a nossa justificação ela é exclusivamente pela fé no que Cristo fez, que jamais nós somos justificados pelo que nós fazemos. Jamais. A justificação, ela se dá pela fé naquilo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. Jamais. Essa perspectiva aqui de como a graça ela afeta o ser humano, ela não coloca, gente, a graça como inimiga da lei. Você já viu aquela pessoa que acha que a graça é inimiga da lei? A pessoa que demoniza a lei e coloca a graça, mas agora a graça e tal, coloca como se fossem inimigas uma da outra. Não é isso. Pelo contrário, a lei ela foi instituída porque o percurso dela era apontar para a graça. Por isso que a lei, para que a graça fosse
fosse revelada de maneira plena ali. Então Paulo ele não está resgatando aqui a lei pelo efeito da graça. Na verdade, ele está apontando, no versículo 19 a gente vê isso, que ele morreu para a lei, ele fala, eu morri para a lei, mas a lei como um meio de salvação. Ele não está dizendo que a lei pode jogar fora, ele está dizendo que a lei não é um meio de salvação, como os judeus têm tentado falar. Como a influência dessa liderança tem tentado colocar diante da igreja na Galácia. O que Paulo está dizendo? Eu morri para a lei como meio de salvação. Eu não vivo por uma lei que me dá uma condição de salvação. Não é isso. Eu morri para a condenação que a lei pode me dar pelo não cumprimento. Eu morri para isso daí. Eu morri. Se não somos justificados pela lei, mas por Cristo, então a lei não pode nos condenar. Porque nós somos justificados por Cristo. Então viver, gente, sendo orientado pela fé, é primeiramente morrer para toda recompensa que a lei pode dar e para toda condenação que a lei pode nos oferecer no não cumprimento. E a partir daí, como Paulo fala no 19, viver para Deus. Ele diz que deixou isso, morreu para a lei como meio de salvação, para viver para Deus. E aí no versículo 20, quando Paulo ele faz uma declaração aqui muito importante sobre o seu entendimento, ele reafirma o que ele disse lá no versículo 14. Precisamos viver a vida conforme a verdade do Evangelho. Então o que ele fala? Se estou em Cristo, a vida de Cristo também é minha. Se eu estou em Cristo, a vida de Cristo é minha. Por quê? Porque eu sou crucificado com Ele. A vida que eu vivo não é mais uma vida que pertence a mim mesmo. Eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, eu já estou tão livre de condenação perante Deus, que é como se eu já tivesse morrido e tivesse sido julgado. Porque eu não vivo mais por mim mesmo. Eu vivo agora em Cristo. A vida de Cristo é a minha vida. Eu vivo nele. Eu vivo nessa realidade. Estou crucificado com ele. O que ele diz? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, então, a gente precisa entender isso aqui que Paulo está falando. Isso aqui é muito profundo, embora a gente saiba esse texto aqui, essa parte aqui. É Cristo que deve viver em nós. É Cristo que deve viver em nós. A gente precisa entender isso. É Cristo que deve viver em nós. Caso ao contrário, a gente está vivendo subjugado à lei. A gente está tentando nos enganar, tentando corresponder os méritos que são garantidos pela lei, no seu devido cumprimento. Então, a vida nessa carne, como Paulo está falando, é uma vida orientada pela fé. O fato da gente acordar todo dia, desfrutar da vida, só é possível porque nós fomos justificados para vivermos por fé. Tudo que nós vivemos, o que ele está falando? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Ou seja, a vida é orientada pela fé. A fé não é só aquilo que eu preciso de algo e milagrosamente Deus me concede, porque eu tive fé. Não, a vida é pela fé. Respirar é pela fé. Como é que você consegue compreender que você está vivo aí? Sem bugar a sua cabeça. Tenta imaginar a estrutura do corpo. Tenta imaginar que o que eu estou pensando, segundos depois, está na minha boca falando. Para mim é uma loucura. Isso para mim é algo que eu falo, meu Deus do céu, que loucura. Não é uma loucura, gente? O comando que o corpo
transmite para os membros e que... Aí, ó, minha mão está mexendo e, cara, que loucura isso aqui. É ou não é? Como que minha mão está mexendo? Eu vou mexer a mão e a mão mexe. Isso aqui a gente não consegue explicar isso de maneira simples. A gente não consegue. Sabe por quê? Porque a nossa vida é uma vida por fé. A gente sabe que a gente está vivo, porque está respirando. Mas por que a gente está respirando? Por que respirar configura vida? E por aí vai. Então a vida ela é orientada pela fé. A vida que vivo na carne, que tenho na carne, ou seja, vida humana, Paulo está falando. Essa vida humana que a gente vive, eu vivo ela pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que doido, né? Às vezes a gente confunde, gente, as coisas. Às vezes a gente confunde. A gente acha que viver pela fé é essa ideia de depender de milagres específicos que Deus faz na nossa vida ordinária. Então a gente começa a achar que Deus sustenta a nossa vida porque Ele tem algum tipo de responsabilidade assim, meio que na pressão. E aí, o que pressiona Deus a sustentar a nossa vida? A gente acha que é a nossa fé. Né? Eu tenho fé. Então, se Deus disse que Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então a fé ela é muito poderosa. Então a fé ela dita o caminho, ela dita toda a trajetória, ela modifica a história. Aí Deus vai ficar como? Pressionado a agir milagrosamente na sua vida ordinária, porque você inventou de ter fé. E agora ele está ali pressionado e tem que corresponder a isso. Então a gente acha erroneamente que isso é ter fé, gente. Eu sou um cara de fé. Eu acredito. Não, ter fé e acreditar é duas coisas diferentes. E ter crença piorou, né? Aí é que é outra... Ainda pior, né? Então não é isso. Só que em paralelo a isso, muitas vezes, muitos de nós, a gente vive como se a gente pudesse também produzir tipos de salvação para detalhes assim da nossa vida, da nossa própria vida. Então, primeiro a gente acha que Deus faz milagre porque por resposta à nossa fé, e milagre, olha só, nos dá alimento. Olha o milagre. Olha o milagre, né? Nos dá alimento e a gente, é por causa da minha fé e tudo mais. E aí, em paralelo a isso, a gente tenta produzir, a gente se convence que a gente tenta produzir resoluções na nossa vida, que a gente até resolve, mas que a gente coloca no campo de redenção essas resoluções e a gente passa a achar que a gente produz mesmo tipos de salvação para a nossa própria vida. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Se a gente pudesse produzir qualquer tipo de salvação para nós mesmos, é o que Paulo fala aqui, Cristo teria morrido em vão. A morte de Cristo não teria nenhum sentido. Se nós podemos produzir, seja lá o que for, tipos de redenção, salvação para a nossa vida, Cristo morreu em vão e a sua morte não faz nenhum sentido. Então, Cristo ele morreu para que todos esses nossos esforços aí que a gente faz fosse colocado no seu devido lugar, que é onde? Na lata do lixo. Tá vendo esses seus esforços aí que você acha que pode produzir justificação pela sua própria obra, pelo seu próprio esforço? Pega isso daí e tira de campo, porque a morte de Cristo não é para nos colocar nesse lugar. Não é. E aí, eu queria terminar lendo o texto aqui de Romanos, capítulo 6, nos versículos 12 a 14. O texto diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça,
mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Que maravilha isso daqui, né? Queria que a gente pudesse levar um tipo de reflexão a partir dessa reunião aqui, a partir de tudo que a gente falou aqui, que é o seguinte: quanto de Cristo há em nós? Uma reflexão para a gente levar para a nossa vida. Quanto de Cristo que há em nós? Faça uma análise de si mesmo. Quanto de Cristo domina tudo que você é, tudo que você tem, todos os seus afetos, todos os seus pensamentos? Faça uma reflexão sobre a sua própria conduta, como você conduz a vida. Quanto de Cristo há em você? Quanto de Cristo domina os seus pensamentos? Quanto de Cristo domina o seu coração? Quanto de Cristo domina o seu caminhar, os seus passos? Quanto? Quanto de Cristo? A vida orientada pela fé é uma vida diferente da conduta de Pedro. Pode ter certeza disso. A vida que é orientada pela fé, ela é totalmente diferente da conduta que Pedro teve. A vida orientada pela fé, ela não apenas senta à mesa, mas ela come junto. A vida que é orientada pela fé é isso. Ela ultrapassa os limites dos iguais, da igualdade, do que pode ser confortável para mim. Eu oro para que Deus estremeça as nossas relações, de verdade. Estremeça, nos tire do comodismo, desse lugar confortável das relações. Porque esse lugar confortável nas relações não produz nada de bom uns para os outros. Não produz. É como se a gente estivesse morrendo abraçado. Eu oro para que Deus estremeça mesmo as nossas relações. Para que a gente compreenda isso daqui. O que é uma vida orientada pela fé. Mas não é uma fé mística, é uma fé no Evangelho. Que é o que Paulo está fazendo, está trazendo aqui. Ele está falando de justificação. Ele está falando de algo que é tão precioso, enquanto ele está questionando o pecado de Pedro. Enquanto ele está questionando que Pedro está aparentemente tomando uma atitude simples ali no contexto. Deixando de comer com os gentios. Comia, agora não come mais. O que aconteceu? Talvez a gente poderia fazer esse tipo de reflexão. Se Paulo não tivesse trazido com tanta profundidade a doutrina da justificação. Talvez a gente poderia estar pensando uma coisa simples mesmo. Por que Pedro fez isso, cara? Será que algum gentil ali ofendeu ele ali? Numa refeição e outra, falou alguma coisa que ele ficou ofendido, saiu, não foi mais. Por quê? Só que a gente tem algo muito mais precioso aqui. Pedro tem dentro do seu coração um intuito nessa sua conduta aqui, que é assumir, pelo menos aqui nesse momento, que ele ainda olha para trás. Por isso que Paulo chega e fala assim: Pedro, você esqueceu do Evangelho. Isso que você fez, a sua conduta, mostra que você esqueceu do Evangelho. Você olhou para trás. Você olhou lá para a instrução que você recebeu. A instrução que te fez tomar esse tipo de atitude. Então, oro e peço que a gente faça essa reflexão na nossa vida.
quanto de Cristo há em nós? Se Paulo falou, a vida que vivo, agora eu vivo pela fé. Não vivo mais em mim, para mim. Eu vivo em Cristo. Eu vivo por Cristo. A vida que tenho é em Cristo. Estou crucificado, fui crucificado com Ele. É Ele que vive em mim agora. Se é Ele que vive em mim, em você, se a gente abre a nossa boca e fala isso, vale essa reflexão. Então, quanto de Cristo que há em nós, de fato? Quanto de Cristo há em você? Quanto de Cristo domina os nossos pensamentos? Quanto de Cristo domina o nosso coração, a nossa conduta na vida? Amém? Eu queria que você baixasse sua cabeça e fizesse uma oração reflexiva, colocando isso diante de Deus. Ó Deus, transforma o nosso coração, Pai. Transforma o nosso entendimento. Nos mostra, Pai, a profundidade do Evangelho. Torna isso materializado, Pai, na nossa vida, na nossa existência. Deus, que nós possamos viver de fato como Paulo falou. Viver sendo orientado pela fé no Evangelho. Crendo que nós não devemos corresponder, Pai, aos pedidos da lei, mas e sim viver uma vida sendo agraciado pelo Senhor. Entendendo, Pai, o poder da graça, a profundidade da graça, que nos livra, que nos purifica, que nos torna justificados. Deus, que tira de nós toda a culpa, todo o medo, que tira de nós toda a penitência, que tira de nós toda a condenação. Obrigado, Pai. Obrigado porque a justificação tira das nossas costas, Pai, um peso que a gente não carrega mais. Que o Senhor colocou sobre os seus ombros. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.